O monte agora estava envolto por uma luz suave, como se o próprio céu inclinasse o olhar sobre o momento que estava prestes a mudar o destino do mundo. Cristo, a majestade do céu, permanecia em silêncio diante dos 12. Seus olhos percorriam cada rosto, diferentes histórias, diferentes temperamentos, mas um mesmo chamado pulsava em todos. O vento agitava as vestes do mestre, enquanto ele os observava com ternura e firmeza. Em breve, seriam enviados ao mundo, frágeis e imperfeitos, mas ungidos com o poder divino. Por meio deles, o próprio Deus colocaria a salvação ao alcance de cada coração humano. O que aos olhos dos homens parecia fraqueza, aos olhos do céu, era o início da vitória. A cena, simples e silenciosa, era acompanhada com júbilo pelos anjos, que contemplavam o plano da redenção sendo confiado a mãos humanas. O sol da Galileia nascia lento sobre o monte, banhando a relva em tons dourados, enquanto a brisa suave trazia o cheiro distante do mar. A multidão ainda dormia nos povoados abaixo, mas no alto do monte, o Filho de Deus orava em silêncio. Seus lábios se moviam com ternura e propósito. Aquela madrugada não era comum. Era o início de algo que mudaria o curso da humanidade. Cristo, o mestre que lia corações, escolheria homens simples para levarem sua mensagem até os confins da terra. Nenhum deles tinha prestígio ou eloquência. Eram pescadores, cobradores de impostos, homens com mãos calejadas e almas sedentas. Ainda assim, foi sobre esses corações humildes que ele decidiu edificar o reino. O vento agitava suavemente suas vestes enquanto os nomes eram chamados, um a um, cada som carregando destino e eternidade. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Marcos 3, 13 e 14. Ali, sob o céu azul e silencioso, nascia a Igreja Viva do Cordeiro. Por 3 anos e meio, o chão empoeirado da Palestina se tornou o caminho de uma escola divina. Nenhuma instituição humana poderia oferecer tal aprendizado. Cristo não lhes dava manuais, mas exemplos. A cada milagre, a cada olhar compassivo, ele revelava o caráter do Pai. Os discípulos o observavam ao curar um leproso, ao erguer um paralítico, ao perdoar uma mulher caída. A fé deles crescia não por discursos, mas por convivência. Caminhavam juntos sob o sol e as estrelas, partilhavam pão simples e cansaços profundos. Em cada silêncio, Cristo ensinava a paciência. Em cada sorriso, esperança. Quando dizia, segue-me, não era um convite passageiro, mas um chamado à transformação total. Os 12 estavam sendo moldados não apenas para proclamar um evangelho, mas para viver um. Enquanto os dias se tornavam semanas, e as semanas meses, algo extraordinário acontecia dentro daqueles homens. A convivência com o Mestre os fazia enxergar a vida com novos olhos. Pedro aprendia a dominar seu ímpeto, João a temperar seu fogo com amor, Mateus a trocar o ouro terreno pela riqueza espiritual. Cristo os preparava para algo muito maior do que imaginavam, não para liderar um exército, mas para servir com humildade. O poder que lhes seria concedido não viria de espadas ou discursos, mas do Espírito Santo. Somente quando compreendessem a fraqueza humana, poderiam receber a força divina. Cada passo com Jesus era um degrau rumo à cruz, e cada lição um ensaio para o dia em que o Mestre não mais caminharia ao lado deles fisicamente, mas habitaria dentro deles. O preparo dos 12, na verdade, era o esboço do plano de Deus para transformar o mundo através de corações dispostos a segui-lo. O monte agora estava envolto por uma luz suave, como se o próprio céu inclinasse o olhar sobre o momento que estava prestes a mudar o destino do mundo. Cristo, a majestade do céu, permanecia em silêncio diante dos 12. Seus olhos percorriam cada rosto, diferentes histórias, diferentes temperamentos, mas um mesmo chamado pulsava em todos. O vento agitava as vestes do Mestre,
enquanto ele os observava com ternura e firmeza. Em breve, seriam enviados ao mundo, frágeis e imperfeitos, mas ungidos com o poder divino. Por meio deles, o próprio Deus colocaria a salvação ao alcance de cada coração humano. O que aos olhos dos homens parecia fraqueza, aos olhos do céu era o início da vitória. A cena, simples e silenciosa, era acompanhada com júbilo pelos anjos, que contemplavam o plano da redenção sendo confiado a mãos humanas. Nos céus havia alegria. O pai olhava para o filho e via ali o princípio de uma obra que atravessaria séculos. Aquelas vozes simples, acostumadas ao som das redes, das moedas e do trabalho diário, se tornariam trombetas de glória. Através delas, o Evangelho ecoaria até o último dia da história. Cristo sabia o preço que cada um pagaria, sabia das lágrimas e das perseguições, mas também via a luz que deles irradiaria. Eles seriam as testemunhas vivas do impossível, homens transformados pela graça. O chamado que receberam não era terreno, era o mais alto cargo já confiado a seres humanos, inferior apenas ao do próprio Filho. Seriam coobreiros do Criador na salvação de almas. O céu inteiro se movia com eles, e o Espírito Santo já pairava sobre aqueles corações dispostos a crer. Enquanto desciam do monte, o Mestre caminhava entre eles, e cada passo parecia carregar uma lição silenciosa. Em seu coração, Cristo já via o futuro da Igreja. Como outrora os 12 patriarcas representavam as tribos de Israel, agora os 12 apóstolos seriam o fundamento de um novo povo, não limitado por fronteiras, mas unido pela fé. Cristo começava a derrubar o muro de separação entre judeus e gentios. Ele falava com samaritanos, tocava leprosos, partilhava refeições com os rejeitados, dormia sob tetos desprezados e ensinava em ruas esquecidas, mostrando que a graça não tem fronteiras. O Evangelho, até então restrito a um povo, começava a respirar o ar da humanidade inteira. E ali, sob o céu da Galileia, nascia uma nova era, onde cada coração, não importa o nome ou a origem, poderia finalmente ser chamado Filho de Deus. Enquanto caminhavam ao lado do Mestre, os discípulos sentiam que algo maior estava sendo revelado diante dos seus olhos. O olhar de Cristo, sempre compassivo, se perdia às vezes no horizonte, como quem contempla um campo muito além das fronteiras de Israel. Ele ansiava por lhes mostrar o segredo que mudaria para sempre a compreensão da fé. Não existia muro que pudesse separar os povos do amor de Deus. A parede simbólica que dividia judeus e gentios estava prestes a ruir. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede de separação, em cada gesto, em cada cura, o Salvador plantava essa verdade. Quando estendeu a mão ao centurião romano em Cafarnaum, e a fé daquele homem brilhou mais que o orgulho dos filhos de Abraão, os discípulos perceberam, mesmo sem compreender por completo, que a graça não seguia fronteiras humanas. Naquela tarde em Sicar, sob o calor do poente, Cristo falou à mulher samaritana junto ao poço, e suas palavras cortaram séculos de preconceito como um rio que rompe pedras antigas. O evangelho soava entre samaritanos e os discípulos, surpresos, viam o poder da verdade penetrar corações até então desprezados. Mais tarde, na distante Fenícia, o clamor de uma mulher cananeia ecoou entre os montes: Senhor, socorre-me! E ao ver sua fé insistente, o Salvador respondeu com ternura divina, curando sua filha e revelando mais uma vez que o amor de Deus não conhece muros, nem etnias, nem bandeiras. Cada uma dessas experiências era uma lição viva, uma preparação silenciosa. Cristo os estava moldando para compreender que a salvação não era o privilégio de um povo, mas o dom de um Deus para toda a humanidade. Mesmo assim, a plenitude desse entendimento só viria depois. O coração humano é lento para abandonar suas fronteiras. Mas o Mestre, com paciência divina, semeava em cada palavra o princípio eterno. De um só fez toda a geração dos homens,
para habitar sobre toda a face da terra. Atos 17, 26 ao 27. No reino de Deus, não há raças, classes ou territórios, apenas filhos e filhas buscando o mesmo Pai. A voz de Cristo, serena e firme, ecoava entre eles, preparando-os para o dia em que partiriam, levando ao mundo a mensagem do amor que ultrapassa todas as divisões. O Salvador os treinava não para defender tradições, mas para anunciar liberdade. E enquanto o sol se escondia por trás das colinas da Galileia, um novo amanhecer espiritual começava a nascer, o dia em que a humanidade inteira ouviria: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Entre os discípulos havia uma diversidade que saltava aos olhos. Cada um carregava marcas únicas, temperamentos, histórias e sonhos diferentes. Mas o Mestre via além das aparências. Pedro, impetuoso e apaixonado; João, sereno e contemplativo; Tomé, cauteloso e racional; Mateus, detalhista e silencioso. A harmonia entre eles parecia improvável, e ainda assim, Cristo via neles o reflexo do mundo que viriam a alcançar. Ele os reunia não para apagar suas diferenças, mas para santificá-las pela verdade. Em meio à variedade de dons, buscava formar um só corpo, um só coração, uma só missão. Era seu anelo mais profundo, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João 17, 21. Cada oração, cada momento de silêncio ao lado do Pai era um clamor por essa unidade. Uma comunhão tão verdadeira que o mundo, ao vê-los, reconhecesse o amor divino em ação. Cristo sabia que essa unidade só seria possível se permanecessem ligados a Ele. Sua presença entre eles era o elo invisível que unia mentes e corações tão diferentes. A verdade que ensinava não era apenas doutrina, era vida. Enquanto caminhavam com Ele, aprendiam o poder da renúncia, da paciência, da compaixão. E à medida que o tempo avançava, o Mestre lhes mostrava que a missão à frente seria árdua, mas vitoriosa. O Evangelho, armado com a onipotência do Espírito Santo, triunfaria sobre as forças das trevas. Um dia, a bandeira manchada pelo sangue do Cordeiro tremularia em vitória sobre o mal. Cristo orava com segurança, porque sabia que antes mesmo que o mundo existisse, o Pai já havia decretado que a luz venceria a escuridão. Ele via o futuro, via a mensagem atravessando impérios, tocando corações e reacendendo a esperança onde só havia desespero. Mas o tempo de despedida se aproximava. O olhar do Mestre, outrora sereno, agora trazia a melancolia de quem sabe que o caminho da cruz está próximo. Sentado entre os 12, Cristo falava com ternura e verdade. Não prometeu glória terrena, nem segurança humana. Disse-lhes que seriam perseguidos, que seriam expulsos das sinagogas, presos e até mortos por amor ao nome dele. O silêncio que seguiu suas palavras pesou como a noite antes da tempestade. Ainda assim, em meio ao medo, havia consolo. Ele os advertia para que, quando as trevas chegassem, se lembrassem de suas promessas. Em cada lágrima e em cada perda, veriam o cumprimento de suas palavras e se fortaleceriam. O Redentor preparava seus discípulos não para fugir da dor, mas para enfrentá-la com fé. O tempo da colheita espiritual se aproximava e Cristo, com o coração dilatado de amor, entregava ao mundo às mãos daqueles homens simples, mas transformados pela presença do Deus vivo. A noite se aproximava e o ar trazia o peso suave da despedida. Os discípulos, reunidos em torno de Cristo, sentiam o coração apertado, incapazes de imaginar o mundo sem a presença física do Mestre. Foi então que sua voz, calma e profunda, rompeu o silêncio com palavras que atravessariam os séculos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. O olhar de Jesus percorria cada rosto, iluminando-os com esperança. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar.
A promessa soava como um refúgio no meio da incerteza. Ele sabia que o medo os dominava, que a separação seria dolorosa, mas também sabia que a ausência seria apenas aparente. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aquelas palavras eram o alicerce da fé cristã, o lembrete de que a história humana não terminaria na cruz, mas na eternidade compartilhada com o Salvador. Com ternura divina, Cristo os conduziu a uma compreensão mais profunda do plano celestial. Ele explicou que sua ida não era o fim, mas o início de algo maior. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. João 14:12. Não se tratava de glória ou poder humano, mas de alcance espiritual. As obras maiores seriam os frutos de um evangelho espalhado por toda a terra, sustentado pelo Espírito Santo. Cristo deixaria a forma visível, mas sua presença seria multiplicada em cada discípulo. Quando o Consolador viesse, o Espírito de verdade que procede do Pai, o poder do céu habitaria nos corações humanos. Assim, o mesmo amor, a mesma compaixão e o mesmo poder que fluíam de Cristo passariam a fluir através deles. O plano da redenção estava prestes a se expandir além das fronteiras de Israel, até alcançar os confins do mundo. E quando o Espírito Santo desceu, tudo mudou. Aqueles homens simples, antes temerosos, tornaram-se chamas vivas. Suas vozes ecoavam nas ruas de Jerusalém e multidões se rendiam ao toque invisível da graça. Milhares se converteram não por eloquência, mas pelo poder de Deus manifestado em cada palavra. Pedro falava e corações se quebrantavam. João orava e as lágrimas corriam em rostos endurecidos. A humildade deles não diminuía a autoridade, pelo contrário, a tornava irresistível. Era evidente que o Cristo crucificado agora operava por meio deles. E quando declaravam que aquele que os judeus crucificaram era o príncipe da vida, o mundo via o impossível acontecer. Pescadores transformados em embaixadores da eternidade. A bandeira da cruz tremulava sobre as nações, e cada conversão era um testemunho de que o Salvador, embora invisível, ainda caminhava entre os homens. A noite antes da cruz estava carregada de uma quietude solene. As lamparinas tremeluziam, projetando sombras nas paredes, e o som distante de passos em Jerusalém parecia anunciar que algo grandioso estava prestes a acontecer. Entretanto, entre os discípulos pairava um peso silencioso, o pressentimento da separação. Jesus, porém, não falava de dor. Nenhuma palavra sobre o açoite, a coroa de espinhos ou a humilhação que o aguardava. Em vez disso, falava de esperança, de vitória e de amor. Seu olhar brilhava com a serenidade de quem já contemplava o triunfo final. Ele buscava levantar os olhos dos discípulos do sofrimento iminente para o horizonte da eternidade. O Mestre os encorajava a olhar além da cruz, onde a glória e a recompensa aguardavam os que perseverassem. Sua voz era firme, doce e segura. A voz de quem sabia que, apesar das trevas da noite, o amanhecer estava garantido. Cristo se alegrava na certeza de que, mesmo após sua partida, continuaria a operar nos corações humanos com poder e ternura. Sabia que dele brotariam rios de amor e compaixão que purificariam as almas e as tornariam semelhantes ao seu próprio caráter. A cada palavra, ele plantava fé. A cada olhar, infundia coragem. Sua verdade, armada com o poder do Espírito Santo, se espalharia pelo mundo como uma chama que nada poderia apagar. Aquele pequeno grupo de homens simples seria o instrumento escolhido para levar a salvação aos confins da terra. E ao vê-los ouvindo em silêncio, com os olhos mareados, Cristo se regozijava, não pelo que deixaria de sofrer, mas pelo que ainda faria através deles. Ele sabia que seu sacrifício daria origem a uma força imparável, o Evangelho vivo, marchando de geração em geração, vencendo e para vencer. Então, com a serenidade de quem domina a tempestade antes mesmo que ela venha,
o Salvador lhes disse: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 14:33. Suas palavras pareciam envolver o ambiente, penetrando fundo nas almas angustiadas. A promessa de paz em meio à tribulação seria o farol deles quando as ondas do medo os cercassem. Cristo não desanimou nem recuou e queria que seus discípulos fossem reflexo dessa mesma fé inabalável. Devem trabalhar com perseverança, enfrentando o impossível com confiança divina. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, o vencedor do mundo caminha com eles. A graça que os sustentaria não viria da força humana, mas de um poder celestial que nunca falha. E assim, naquela noite silenciosa, nascia dentro deles uma fé que sobreviveria a prisões, açoites e cruzes. Uma fé que transformaria o mundo. As últimas palavras de Cristo antes da cruz não foram de desespero, mas de conclusão. Ele havia cumprido cada passo do plano divino traçado desde a eternidade. A missão estava completa. Havia revelado o caráter do Pai, curado os doentes, libertado os oprimidos e, acima de tudo, plantado no coração humano a semente da redenção. Agora, com serenidade e amor, levantou os olhos ao céu e orou. Naquela oração, não havia apenas intercessão pelos 12 que estavam diante dele, mas por todos os que, ao longo dos séculos, creriam em seu nome. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Suas palavras ecoaram no silêncio da noite como um selo eterno de amor e compromisso. Cristo não pensava em si, mas nos que deixava, uma geração de crentes que precisaria da mesma força e unidade que o unia ao Pai. E enquanto a oração fluía de seus lábios, o universo silenciava. Cada palavra parecia atravessar o tempo, alcançando os corações que ainda nasceriam. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Ele via naquela hora a igreja nascendo. Uma família espiritual espalhada por todas as nações, unida não por sangue humano, mas pelo Espírito Divino. Era como se Jesus estendesse as mãos sobre os séculos, abençoando cada discípulo que carregaria sua mensagem, para que o mundo conheça que tu me enviaste. A missão estava clara. O amor seria a prova viva da divindade de Cristo. E é esse amor que o mundo ainda hoje tenta compreender. Um amor que se doa, um amor que perdoa e que restaura. No coração do Salvador havia paz, porque ele sabia que, mesmo partindo, sua presença jamais seria ausente. Ao concluir sua oração, Cristo se ergueu com a tranquilidade de quem confia plenamente no Pai. Seu semblante refletia uma majestade serena, como se já contemplasse o triunfo após o sacrifício. A cruz não seria o fim, mas a ponte entre o céu e a terra. E naquele instante, o Mestre selava o destino da humanidade com palavras de unidade e redenção. Ele havia passado o bastão da esperança aos discípulos, que agora seriam a voz, as mãos e o coração do reino de Deus no mundo. Eles levariam adiante a mensagem do amor que vence o ódio e da luz que dissipa as trevas. E enquanto saíam do cenáculo, o vento da noite parecia sussurrar a oração do Mestre, para que sejam um. Era o início de uma nova era, o nascimento da igreja, moldada pela fé, sustentada pela graça e guiada pela presença invisível daquele que venceu o mundo. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda a palavra a alcançar ainda mais pessoas. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando essas mensagens que fortalecem a fé. Que o Senhor te abençoe, te encha de paz e guie em cada passo da sua caminhada. Até o próximo vídeo e lembre-se, o amor de Cristo continua transformando vidas, inclusive a sua.